Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos falar sobre pronomes de complemento indireto. Vais entender o que são pronomes, o que é complemento indireto, quais são os pronomes do complemento direto, para que servem, qual é a sua principal regra de utilização e vamos entender no final se há ou não exceções. Se é desta explicação que tu estás à procura, então continua a assistir o vídeo. Primeiro lugar, pronomes. Para que servem pronomes? Sejam eles que pronomes forem, o pronome serve sempre para substituir o nome. Ou seja, tu vais evitar repetições, vais substituir o nome através de uma pequena palavra que vais dizer, neste caso vai ser junto ao verbo, vais entender isso mais tarde, então tu vais substituir o nome. Complemento direto. O que é isto de complemento indireto? Então, tu sabes que a frase é composta por diferentes partes. Por norma, tu tens o nome, tens o sujeito, depois tu tens o verbo e a seguir tens os complementos. Existem diferentes complementos. Neste caso, nós vamos falar de complemento direto. Susana, como é que eu vou encontrar o complemento direto? Então, o complemento indireto, por norma, tu vais ao verbo e vais perguntar o quê. Também podes perguntar, quando nos referimos a pessoas, também podemos perguntar quem. Então, a maioria das vezes vais perguntar o quê, também é possível perguntar quem. Por exemplo, na frase, a Ana fez um bolo. Vais ao verbo fez e perguntas: fez o quê? Fez um bolo. Então, um bolo é complemento direto. Uma outra frase: eu dei um presente à avó. Eu dei um presente à avó. Dei é o verbo. Dei o quê? Um presente. Então, nesta frase, um presente é o complemento direto. Então, os pronomes de complemento direto são a junção destas duas funções na frase. Por um lado, servem para substituir, por outro lado, são o substituto do complemento direto. E então, tu podes ter os seguintes pronomes: me, te, o, a, nos, vos, os, as. Vou dizer-te algumas frases que te servem de exemplo. O João viu-me na rua. Eu não te ouço. Quando vi o Pedro, chamei-o. A Ana vem à festa. Eu convidei-a. Eles visitam-nos com frequência. O Rui ultrapassou-nos na autoestrada. Eu vi os alunos, vi-os na sala de aula. As canetas são novas. Comprei-as hoje. Aqui tu vistes os pronomes em ação. Agora a última e talvez a mais complicada das perguntas. Susana, há exceções? A minha resposta é sim e não. Então, existem duas regras que podem parecer muito confusas e que são confusas, na verdade, mas eu vou-te dar aqui as regras para tentares concentrar-te nelas e tentares utilizar da melhor forma possível. Então, estas duas regras, elas servem apenas e só para os pronomes o, a, os, as. Ou seja, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Certo? O me, o te, o nos e o vos fica sempre dessa forma. Não vai mudar nada. Neste caso, ou seja, com estes pronomes, o, a, os e as, nós precisamos estar muito atentos
à conjugação do verbo. Então, regra número 1. Quando o verbo ou a conjugação do verbo termina em R, S e Z, neste caso, estas letras vão sair, elas vão desaparecer, colocamos o hífen, escrevemos a letra L e depois escrevemos o pronome. Por exemplo, ele vai fazer um curso. Vai fazê-lo em Londres. Aquele lu refere-se a um curso. Ah, Susana, mas tem ali um acento também. Sim, os verbos ER, por norma, ou podem ter ali aquele acento, e os verbos AR podem também ter um acento. Regra número 2. Os verbos que terminam em M, ão e oin. Estas conjugações são conjugações nasais, não é? Neste caso, depois do hífen, nós vamos colocar a letra N, mais, logicamente, o pronome. Então, neste caso, não desaparece nada. Lembras-te que o anterior desaparecia as letras na regra anterior. Aqui não, aqui fica tudo. Então, repara na frase. Os bombeiros apagaram o fogo. Eles apagaram-no rapidamente. Então, neste caso, nesta frase, apagaram, termina com a letra M, então é nasal. A seguir ao hífen, nós temos a letra N com o pronome O, neste caso. Então, vai ficar apagaram-no. Algo que também é muito importante saber e não esquecer é que estas duas regras, elas só são válidas quando tu tens o pronome depois do verbo, ou seja, com um hífen. Imagina que tu tens uma daquelas regras que obriga a colocação do pronome antes do verbo. Neste caso, nada muda, vai ficar tudo igual. Então, não esquecer, muito importante, estas duas regras, elas só vão funcionar quando o pronome vem depois do verbo. Então, esta foi uma breve explicação do que são pronomes de complemento direto. Espero que te seja útil. Deixa-me aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos ou então tenta praticar estes pronomes aqui numa frase em baixo. Eu prometo que quando eu puder eu dou-te uma resposta. Espero ver-te aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!